Áudio 7 da história da vida de George Miller. Capítulo 4. Infantil demais para um homem crescido. Enquanto George Miller tamborilava os dedos na mesa e falava dinheiro, murmurava para si mesmo, de forma quase inaudível, preciso de dinheiro. Um ano atrás, não estaria sentado no quarto preocupado com o dinheiro necessário. Ele teria feito algo para resolver a situação. Sempre houve uma forma de obter o que precisava. Sempre havia alguém a quem pudesse pedir emprestado, algo que pudesse penhorar. Poderia até ter sorte jogando algumas rodadas de cartas. Mas agora não. Agora, George era cristão e não usaria nenhum velho truque ou esquema para levantar os fundos necessários. Deveria haver outra forma, mas qual? Tentou encontrar trabalho em várias companhias, mas todos os trabalhos foram a outros alunos muito antes de partirem para as férias de verão. Enquanto olhava da janela para as árvores, agora carregadas de folhas douradas, George teve uma ideia estranha. No começo resistiu à ideia. Era muito infantil para um homem adulto e muito simples para um estudante universitário. Seria tolice se ajoelhar e pedir a Deus que lhe enviasse o dinheiro de que precisava. Ele nunca ouvira falar de ninguém que o fizesse. Deus não estava interessado no que George Miller comia no jantar ou se ele dispunha de livros didáticos para estudar. Ou estava? No fim, George decidiu tentar de qualquer maneira. Pôs-se de joelhos e apoiou os cotovelos na beirada da cama. Querido Deus, começou, perguntando-se se não estava bancando o tolo. Tu conheces a situação em que eu me encontro e sabes do que preciso. Peço que faças uma provisão para mim. Amém. Pronto. Ele orou por ajuda. Levantou-se e passou as mãos pelos cabelos grossos e castanhos. Agora esperaria e veria o que viria a acontecer. Uma hora depois, quando George reescrevia algumas notas da aula, foi interrompido por uma batida firme à porta. Entre, ele gritou, crendo se tratar de um amigo. A porta se abriu e junto dela estava o Dr. Toulon, o novo professor de teologia da Universidade de Halle, e com ele um estranho. George levantou-se de um salto com espanto, imaginando o que o professor fazia à sua porta. Ele se curvou com educação, espalhando papéis por todos os lados enquanto assim o fazia. Desculpe-me, senhor, disse ele sem saber o que fazer depois. Os senhores gostariam de entrar? George olhou com rapidez para o seu quarto. Os livros estavam esparramados sobre a cama, uma xícara pela metade de café e uma trilha de migalhas decoravam sua mesa. Os dois homens entraram no quarto. Obrigado, disse o Dr. Toulon, que então se virou para o estranho e começou a falar com ele em inglês. George logo percebeu por que o professor estava falando em inglês. Dr. Ott, este é George Miller, o homem sobre quem eu tanto lhe falei. George, este é o Dr. Ott da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Dr. Ott sorriu calorosamente, mas não disse nada. George curvou-se de novo.
Ele não podia pensar em nada mais para fazer ou por que esses dois homens tão distintos estavam abarrotados em seu pequeno quarto. Vou direto ao ponto, Dr. Tolluk continuou, ao limpar a garganta. Dr. Odd e 3 de seus colegas americanos vieram visitar Halley durante um ano. Eles participarão de palestras e, com o passar do tempo, as ministrarão também. Há apenas uma dificuldade: nenhum deles fala alemão. Ah, disse George, perguntando-se como isso lhe dizia a respeito. Dr. Tolluk sorriu. Foi-me dito que você fala inglês bem e que você seria um excelente tutor para nossos hóspedes. George podia sentir-se ficando um tanto nervoso. Esta era a última coisa que ele precisava. Se ele se oferecesse para ajudar 4 pessoas a aprender alemão, não teria tempo para ganhar dinheiro, mesmo que encontrasse um emprego. Teria de pensar em uma maneira educada de dizer não. Estou honrado, balbuciou, voltando ao alemão, com a esperança de não constranger o Dr. Ott. Seria difícil conseguir tempo para isso. Minhas circunstâncias mudaram um pouco este ano e sou forçado a procurar um emprego. Ele sorriu, esperando que Dr. Tolluk não se sentisse insultado. Ora, George, Dr. Tolluk riu. Você não acha que eu lhe pediria para fazer de graça, não é? Esta é uma oferta de trabalho. Entendo, disse George, com muito mais entusiasmo na voz. Você deve discutir o valor com o Dr. Ott. Pegue o emprego apenas se o pagamento for suficiente, aconselhou o Dr. Tolluk. Sentindo-se um pouco estranho com a situação, George voltou-se para o americano. Ele falou em inglês de novo. Parece-me que o senhor gostaria que eu lhe ensinasse alemão, disse ele. Sim, respondeu o Dr. Ott, com forte sotaque americano. E se você for tão bom quanto seu professor me prometeu, ficaremos felizes em pagar 2 vezes o valor que você pedir. Agora vamos resolver os detalhes, certo? 15 minutos depois, tudo estava resolvido. George ensinaria os 4 americanos durante 8 horas por semana. Mesmo que eles viessem às aulas juntos, Dr. Ott insistiu que cada um ficaria feliz em pagá-lo em separado e dobrariam a taxa normal. Os olhos de George se arregalaram quando ele fez as contas. Isso significava que ele ganharia 8 vezes mais que um tutor regular. Ele tentou protestar que era demais, mas o Dr. Ott apenas sorriu e lhe disse para não se preocupar com isso. O dinheiro já havia sido preparado para esse propósito. Quando George abriu a porta para se despedir dos convidados, Dr. Tolluk virou-se para ele e disse: Talvez haja outra coisa que possa lhe interessar, George. Aparentemente, há um orfanato do outro lado da rua, o Orfanato Frank. Acredito que esse seja seu nome. De qualquer forma, há ali um quarto reservado para um estudante de teologia. Não é nada extravagante, pelo que entendo, mas os estudantes que merecem são selecionados para ficar lá de graça por 2 meses. Você já ouviu falar de lá? George assentiu. Sim, já ouvi, senhor. Ele respondeu, lembrando-se do jeito que ele e seus amigos na taverna se divertiam dos estudantes pobres e infelizes, forçados a permanecer ali.
mas agora, por algum motivo, soava como um lugar em que ele gostaria de ficar. Preciso enviar uma lista de nomes de estudantes dignos. Você gostaria que eu colocasse seu nome na lista? Dr. Toluk perguntou, olhando de forma direta para os olhos azuis profundos de George. Sim, senhor, obrigado. Ficaria muito grato se o senhor o fizesse. Foi o que eu pensei. Pelo que ouvi, parece o tipo de coisa em que você estaria interessado. Bem, devo levar o Dr. Ott de volta ao quarto para ele terminar de desfazer as malas. Bom dia para você, George. Prazer em conhecê-lo, filho, disse o americano, mostrando-lhe um sorriso. Com isso, os dois homens foram embora. George voltou para a mesa e sentou-se. Sentia como se estivesse em um sonho. Tirou o relógio do bolso. Fazia apenas 1h30 desde que começara a orar. E agora contava com um trabalho bem remunerado e a possibilidade de um quarto de graça por 2 meses. Ele se ajoelhou ao lado da cama pela segunda vez naquela tarde e deu graças ao Senhor. George Miller foi o segundo estudante a usar o quarto do orfanato naquele ano. Ele moveu seus poucos pertences para o 5º andar, para o quarto que ficava no último andar com a vista sem graça do edifício de pedra cinza, diretamente do outro lado da rua. Embora a vista do quarto fosse sem graça, a vida no orfanato certamente era animada. George passara pelo orfanato quase todos os dias, desde que chegara a Raleigh, mas não tinha ideia de como ou por que ele fora fundado. Quando ouviu o relato, ficou fascinado por ele. Dr. August Hermann Frank havia sido professor de teologia na Universidade de Raleigh 100 anos atrás. Por ser o Dr. Frank um cristão dedicado, sentiu que Deus o havia chamado para ajudar os órfãos da cidade. Sem conexões familiares ricas e com apenas um pouco de dinheiro próprio, conseguiu juntar o suficiente para construir o grande edifício de 6 andares. De lá, alimentou, vestiu, abrigou e educou 2.000 crianças. Mesmo agora, George fora informado de que o orfanato não possuía nenhuma fonte regular de renda e seus administradores dependiam de Deus para atender suas necessidades. Uma vez que o Dr. Frank fora professor em Raleigh, ele colocou no testamento que um quarto do orfanato deveria ser reservado em caráter permanente para os alunos que o merecessem, pudessem usá-lo sem custo. George ficou maravilhado com a vida do Dr. Frank, o que fez com que sua oração pedindo dinheiro suficiente para concluir o ano, em comparação, parecesse insignificante. Ele se perguntou como uma pessoa conseguia ter fé como a do Dr. Frank.